Oi pessoal, vamos continuar nossa escalada pelo conhecimento aqui. Hoje a gente vai falar sobre dosimetria de linfócitos e, como dizer, né? Falta bastante coisa ainda para acontecer, mas a gente já está pegando uma parte mais interessante aí da radiobiologia, tá? Pelo menos os efeitos. Matamos ratinhos, agora vamos ver linfócitos, né? Linfócitos são células pequenininhas que nem aquela que tá ali, olha aí, né? Olha aí, ali são os linfócitos combatendo a infecção, ali é a infecção. Então é um jeito novo de ensinar a citologia, certo? Um jeito lúdico, olha que bonitinho. Muito legal o Godzilla, né? Esse é o filme original de 1954, tá? É um filme japonês, né? Depois, em 56, foi feito um filme americano que pegava aquelas cenas e era todo falado em inglês. Mas eu tenho o original. Vai, Godzilla, vai! Vai, Godzilla, vai! Foi embora. Tá bom. Vamos começar. Bom, a parte dos linfócitos é aquilo que eu já havia falado antes, tá? Você pega a célula, se põe radiação, ela morre, mas não causa a comoção que causa nos ratinhos, por exemplo, tá? É apenas uma célula, temos 32,7 trilhões delas para usar, tá? Parte delas são os linfócitos, células do sistema imunológico. Tá? Essas células, elas são muito radiosensíveis, mas basicamente elas são de fácil acesso, né? Elas estão no sangue e elas são nucleadas também. Vocês têm que lembrar que as hemácias não têm núcleo. Então, vamos falar um pouco sobre a dosimetria de linfócitos, no sentido que é um jeito que você tem acesso a baixas doses de radiação para gente que não tem dosímetro. Olha, eu tentei deixar indicado aqui. Você tem acesso a dose de radiação de corpo inteiro, né? 0,2 a 5 Gray. 5 grays é uma faixa que eu coloquei aqui, tá? Talvez pudesse ser maior, mas é a faixa já letal para o ser humano em doses de corpo inteiro. 0,2 ela é alguma coisa como 20 vezes ou 40 vezes a dose de radiação, do fundo de radiação. Então, você não mede o fundo de radiação com linfócitos, não é uma técnica adequada para isso. Mas se houve uma exposição acidental, tá? Acima de 20 vezes o fundo de radiação, você já tem algum acesso. Meio Gray, tá? Essa daqui é ainda considerado um dos limites legais aí, né, para trabalhador ocupacional, em dose em tecido. Mas isso caso é uma dose, vamos falar, que não deveria acontecer. Ainda assim, ela é legal em contextos, né? Mas é possível? É possível, mas devido a más práticas, né? Então, eu acho que do 2 eu pulo para o 4, tá? Porque eventualmente a pessoa não tem um dosímetro, né? O acidente ali radiológico, né? A intercorrência que a gente fala aconteceu sem que a pessoa estivesse usando. Mas marcou no sangue dela. Então tá bom, tá? Então, tipo assim, o que acontece? Muitas vezes também a pessoa tá com o dosímetro. Aí o dosímetro marca alguma coisa muito minúscula, mas você fala, mas espera aí, talvez eu não tenha exposto aquela parte do corpo que estava o dosímetro, né? Então você teria acesso às doses de radiação, vamos falar assim, não é de corpo inteiro daí, é uma dose localizada, mas alguma coisa ficou, tá? Nos linfócitos. E sempre falando de aberração cromossômica, né? O assunto da aula anterior. Olha só, é uma estimativa também acumulada, então do 4 a gente volta para o 3, né? É acumulativa.
Então, dura alguns anos, né? A gente fala que os linfócitos eles não somem imediatamente do sangue. Ah, mas eles são com aberração. Olha, desde que não seja muito lesiva a célula, ela vai permanecer. Ela só vai ter uma chance de realmente falar, não, meu genoma está prejudicado o suficiente para que eu não reproduza por causa disso, caso ela chegue naqueles checkpoints, G1S principalmente, tá? Onde é muito provável que seja levável numa apoptose. Então, o linfócito, ele normalmente ele não se divide, né? Eu falei várias vezes aqui, eu torno a repetir. Muito bem, então vamos falar então dessas doses de radiação aqui. Olha, depois eu vou acabar falando das doses de Goiânia, né? Então, no acidente de Goiânia, ninguém estava usando dosímetro, eram pessoas que não eram trabalhadores da área de dosimetria. Então, você usa a dosimetria de linfócito para tentar saber alguma coisa. Teve um monte de acidentes radiológicos no mundo, ou envolvendo instalações industriais, dosimetria de linfócito. Qual é a desvantagem? Né? Depois eu falo. É muito difícil de fazer, tá? Ela não é uma coisa corriqueira. Então vamos lá. Vou me mudar. Vou me mudar aqui para baixo. Olha, por que os linfócitos em particular, né? Como eu falei, são células nucleadas, né? Fáceis de coletar, parece um bom motivo, né? Você tira a amostra do sangue, já morre. O tempo de vida médio, nós temos aqui esse 1.600 dias, tá? Vide, porém, slide mais à frente. Vamos falar assim, isso aqui, nossa, vários anos isso aqui, hein, professor? Sim e não, né? Uma resposta, vamos falar assim, oriental, né? Não é nem sim nem não. Isso aqui é um tempo de vida estimado, mas talvez em um outro contexto. A gente vai discutir, como está escrito aqui, vire, porém, no slide mais à frente. Os linfócitos são células estáveis, normalmente no estado G0, né? Elas não precisam nem estar sincronizadas, né? Então, a fita, né, dela, do genoma, ela está ali, o cromonema está disponível, ele eventualmente sofre as agressões da radiação ionizante, acumula essas agressões e as mantém, tá? Então, na coleta dos linfócitos, o que você vai fazer? Você vai pôr aquele pHA, lembra? Não. É o negócio de feijão lá, tá? Ele estimula a mitose. E o pobrezinho do linfócito não tem escolha, ele vai fazer. Na verdade, não é 100% deles que fazem, tá? Tem uma taxa de conversão, mesmo com estímulo químico, tem uma taxa de linfócitos que vai para a mitose, tá? Não são todos. Obtido através da amostra venosa, né? Então fácil de coletar, circulação periférica. Uma bela vantagem. Eu espero que vocês estejam vendo as letrinhas aqui. Talvez depois na transparência eu ponha todas em branca, porque elas estão ruins de ver. Se danificadas, né, clasto danificadas, né, são com quebras do DNA, conservam o dano, né? Aqui eu já falei. Acesso ao primeiro ciclo de mitose. Então, já que não tem mitose, né? Você põe o pHA, você tem o primeiro ciclo de mitose, onde você vê o genoma. Eventualmente, vamos supor que os clones não estejam em ordem, tá? Na segunda progênie, na terceira progênie, eles podem ainda ser levados à mitose, mas depois eles param. Ou morre a célula, né? Aqui não. Como eles estavam no G0, você tem no primeiro ciclo da mitose. Olha aí, eu gosto desse artigo aqui por dois motivos. Um, que ele aqui é produção nacional, tá? Esse povo esteve envolvido diretamente lá no episódio do acidente de Goiânia. Eu tenho um bom material sobre o acidente de Goiânia, gostaria de apresentá-lo, né? Isso é um futuro distante, né? Não tem o futuro do pretérito, esse é o futuro do futuro, né? Então,
Isso é nesse momento é uma intenção. De qualquer forma, essas pessoas, esses pesquisadores fizeram um trabalho de dosimetria de linfócito com aquelas pessoas do acidente de 1987 lá em Goiânia. Tá? Como eu falei, eram pessoas simples que pegaram os restos do aparelho de radioterapia, que acabou aparecendo ali como sucata, e desmontaram, chegaram no conteúdo radioativo, e como ele era particularmente, né, a atração é que ele brilhava, né, no escuro, eles ficavam brincando de ver a luzinha ali, né? Era uma coisa bem interessante, né? Era ciência em casa. Foi bem ciência em casa mesmo. Na ocasião, morreram 4 pessoas. Aí fala, não, mas boa parte da população de Goiânia morreu. Com certeza. Momento piadinha. Momento piadinha. O que é isso, né? Gente, isso aqui é que nem a piadinha portuguesa que você fala assim, notícias agora, né? O helicóptero caiu no cemitério e até agora contabilizaram 500 mortos, né? Recolheram 500 mortos. Então, tipo, fica morrendo gente o tempo inteiro, né? Tem hora que você fala, mas não foi por causa de Goiânia? Os diretamente envolvidos com o acidente radioativo, assim, com o que a gente fala 100% de causa e efeito, são 4. Mas e os cânceres que vieram depois? Câncer normalmente não deixa assinatura, né? O de radiação, ainda que eu saiba, não deixa. Vários outros deixam, né? Esse é a cerejinha do bolo programada para daqui umas 6 aulas, tá bom? Vamos falar do artigo de fevereiro de 2020. Espero. Senão não fala-se. Muito bem. Então, o que esse artigo nós temos nele, né? Olha, antes que eu me esqueça, os linfócitos estão entre as células somáticas mais radiosensíveis do corpo humano. Poxa, professor, mas não eles não se multiplicam, o senhor não falou lá que é negócio do... Quanto mais se multiplica lá, que o tumor que se multiplica, não é ele que é radiosensível? Essa é a regra geral, ele é a exceção, tá? Ele é uma das células mais radiosensíveis, né? Morre do quê? Né? Se não vai para apoptose por causa do G1, ele vai para apoptose mesmo assim? Olha, me falta citologia para falar, tá? Um lugar insinuou que era por necrose, outro lugar insinuou que era por apoptose. Como o lugar que insinuou que era por apoptose era uma referência mais moderna, eu coloquei aqui na transparência. Cerca de 1 Gray de corpo inteiro. Olha, 1 Gray, não sei que dose é essa. 4, mas tem potencial letal. 1 Gray não tem potencial letal e vou falar mais, tá? Provavelmente a pessoa talvez nem percebesse que tomou uma dose de 1 Gray, tá? De corpo inteiro. Mas só vai perceber por causa que teve essa diminuição substancial na quantidade de linfócitos, né? Então, é a alteração de sangue mais imediata que tem por causa de dose. Vamos lá. Vamos falar do artigo em si, né? Para começar, é o seguinte. O pessoal foi fazer a estimativa lá de Goiânia. Eles tiveram acesso às pessoas mais ou menos 40 dias depois da abertura ali da cápsula radioativa ter sido devassada. Mais ou menos 40 dias, vamos falar assim. Mas por que não antes? Porque ninguém imaginava que isso fosse acontecer, tá? É o que o pessoal fala. Goiânia é uma cidade basicamente de agronegócio, né? Você não espera um acidente radioativo numa cidade de agronegócio. Você espera que isso aconteça num centro industrial, né? Num centro
de alta tecnologia, onde tem indústrias nucleares, onde tem esse tipo de coisa. Não no agrobusiness, né? Mas ali tem uma clínica de radioterapia e foi lá que aconteceu. Então, as pessoas quando tiveram acesso aos acidentados, né? Nós vamos estar falando de 10 pessoas principais, como eu falei, 4 morreram, e nós vamos estar falando de 200, mais ou menos, na população total ali discernida como não mais afetada, tá? O mais afetado são os 10. Então, 190 são os que também tiveram resquícios de contaminação radiativa, que a gente fala, né? É o césio é higroscópico. Ele significa que ele é solúvel, né? Você bebe, ele foi para dentro do seu corpo como uma substância solúvel, né? Atualmente não se usa mais, é cobalto. Bom, outra transparência, quem acompanha a aula ouviu. Vou mudar um pouco, cansei de ficar nessa posição aqui. Olha aí, é observado que o tempo de vida médio de 1.600 dias, aquele que está na literatura, de acompanhamento e queda do número de aberrações excêntricas, isso daqui são medidas não imediatamente após, tá? Uma dose maciça. Então, o que acontecia? O pessoal queria fazer estudo com linfócito. Eles sabiam que o linfócito que tinha tido um prejuízo ali no genoma por causa de radiação, ele eventualmente ele tem um tempo, ele está marcado, né? Vamos falar assim. Então, dado que ele está marcado, você fala, eu dou a dose de radiação e agora é só esperar sumir e eu vejo o tempo médio dos linfócitos em si como população geral. Eu acho que muitos daqueles estudos acabaram vendo que no comecinho era meio complicado. Então eles esperavam passar pelo menos um ano. Vamos falar, mas que acidentes são esses? Não são acidentes, são de radioterapia, tá? Então, radioterapia também são doses maciças, né? Vamos falar a dose de corpo inteiro que você dá para transplante de medula óssea, ela é uma dose letal. As pessoas vão morrer. Vão. Ai, meu Deus do céu, como fazer isso com as pessoas? Gente, elas vão ser transplantadas com a medula. Primeiro você mata a medula delas, elas pegaram, vamos lá, elas estão 100% imunodeprimidas, tá? Mas aí você vai pôr a medula óssea saudável, né, de um doador, e daí elas se recuperam, né? É assim que você trata o câncer de medula. Então, nesse contexto, né, tinha os linfócitos ali, vamos falar, que receberam a dose de radiação para evitar aquele transiente, né, um comportamento que eles não entendiam, foi feito depois, e daí viram, olha, aquele conteúdo depois de um ano, sim, realmente ele vai sumindo ao longo do tempo, 1.600 dias é uma estimativa. O acidente de Goiânia, eles tiveram que ter acesso às pessoas rápido, né? Então, foi sendo feita a coleta de sangue. E aqui eles estão relatando de 500 dias de coleta, né? Eu acho que tinha até um pouquinho mais no artigo original. Agora, eu não estou com o artigo na frente, faz tempo que eu escrevi essa transparência. A contagem de aberrações excêntricas, né? Então, apresentou uma meia-vida de cerca de 110 dias. 110. Considerando os indivíduos mais sujeitos à radiação, tá? Permanecendo constante, né? Segmento de 2.300 dias. Então, esse constante bate aí com a meia-vida média de 1.600. Meia-vida, tá? Nós estamos falando de queda pela metade do valor. Então, realmente, na parte do exponencial vai caindo numa parte de crescimento mais devagarzinho. Nem comparar com 110, tá? Os indivíduos menos sujeitos à radiação, essa meia-vida se ajustou com um valor maior a taxa, né, da meia-vida ficou maior, 160 dias. Então, não estamos falando das 10 pessoas mais irradiadas, nós estamos falando daquelas outras, tá? Agora, essa aqui, ó. A proporção de linfócitos com aberrações excêntricas permaneceu
a mesma, né? Eu corrijo. Após os indivíduos mais irradiados apresentarem recuperação, mesmo após, né, um severo quadro de leucopenia. Não entendi nem o que o senhor escreveu, que está mal escrito. Desculpe, eu corrijo. E também não entendi o que é isso aí. Olha, os linfócitos, eles foram severamente tirados do sangue ali, né? As doses que o pessoal de Goiânia, aqueles 10 receberam, era bem acima de 1 Gray, tá? Então, no sangue deles tinha cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E daí você fala, tá bom, então a proporção, aqueles que estavam marcados com radiação, né, da radiação em si, eles depois, se a pessoa se recuperou, foi colocado linfócitos novinhos em folha e as marcas, né, devido às aberrações, elas não apareceram mais. Pois é, a proporção continuou. Quer dizer, a contagem foi em um indivíduo que eu vou mostrar daqui depois, foi praticamente a zero. E quando voltou, né, a proporção ainda se mantinha. Ela fala, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tinha zerado o conteúdo de linfócito e foi produzido linfócitos marcados com radiação? É bem legal isso, tá? Isso é o verificado, né? Mas o pessoal na época ficou meio assustado. Bom, então esse aqui fica como um gancho, tá? Aqui os meus filmes são é que nem Jason 2, Jason 3, Jason 5, Jason 60, tá? Eles tudo tem continuação. Bom, então olha aí. Né? No acidente de Goiânia, a contagem foi média aí de 110 dias, né? Então, mal aí, era para estar escrito aqui, eu coloquei ali, mal, eu corrijo de novo. Ô Renato, segunda vez, hein? Tá, já foi melhor. Eles no artigo, eles falam assim, 3 motivos, Deixa eu me colocar aqui, porque daí eu tento dar uma escondidinha. Tá? 3 motivos não excludentes, né, foram considerados aí para esses 110 dias. Né? Você tinha os linfócitos ali, vamos falar, danificados, e eles começaram a cair muito mais rápido do que o previsto, né? Eles falam, olha, talvez tivesse um estoque de linfócitos menos danificados em algum outro tecido. Mas não fala mais nada além do que disso, né? Que tecido é esse? Né? Estava dentro do corpo, né? Onde estava? Então, por isso são 3 motivos não excludentes. Houve uma reação dos tecidos que produzem, então eles começaram a fazer populações normais, sem aberrações. Que houve essa reação? Houve, senão a pessoa morria, tá? O problema é esse sem aberrações aqui, elas continuaram vindo com aberrações. Aguentem. Olha, isso aqui voltamos ao ratocídio, tá? Eu havia falado para vocês, né? A medula óssea, não. Timo e o baço, sim, tá? E os linfonodos são pesadamente prejudicados pela ação da radiação ionizante. Quer dizer, eles são tecidos que, como tecidos, eles são muito agredidos, né? Eles voltam para trás, eles têm atrofia e depois eles vão se recuperando para tirar o atraso, vamos falar assim, né? Desde que a pessoa tenha saúde, né? Deve ter uma palavra mais bonitinha. A existência nos linfócitos, então eles falam, do terceiro motivo, talvez haja uma subpopulação mais suscetível à radiação ionizante. Então, os 110 dias corresponderia à queda dessa subpopulação e a outra que seria as dos 1.600 dias. Tá? Um artigo bem legal, gostei, serve para mostrar que aqui também tem gente que pensa sobre o assunto, aliás, tem gente muito qualificada, eventualmente vai que algum dos meus alunos resolva seguir essa área, vai ser demais. Nem tudo ocorre segundo o script, tá? Olha,
por exemplo, esse pobrezinho desse cromossomo foi cortado pela minha moldura, mas depois eu arrumo. O que é isso aqui? Né? Aqui, um monte de cromossomo de linfócito deitadinho, vários têm aberrações, ó, tem um pedaço aqui, tem algum outro pedaço aqui, dicêntrico, não tô vendo nenhum dicêntrico, não sei, ó, você vê, tem que ser um cara muito experiente. Agora, esses cromossomos estão normais, né? A pessoa faz a cariotipagem, ela vai pondo, tá? 1, o 2, o 3, o 4, o 5, eles têm tamanhos, né? O 1, 2 e 3, eles têm tamanhos bem diferenciados. O 4 e o 5 são parecidos em termos de tamanho. A sequência de 6 a 12 são todos mais ou menos, né? É uma sequência de todo mundo do mesmo tamanho, pequenininho. Depois começa 13 a 15, 16, 22, cromossomo sexual. Ué, só tem um Y aqui, professor. Cadê o X? Primeira lebre aí, né? Tem dente de coelho aí, né? Então, o que está acontecendo? Eu não comparei, eu talvez tenha parado para dar uma olhada, tá? Esse daqui não tem os 46 cromossomos, né? Mas o problema é que esse aqui não é nesse estudo que está aqui embaixo, são as pessoas, controle, são as normais. Então, o que ele está falando? É um artigo antigo, está escrito em 1968, que foi... Nossa, vai passar um avião. Ele tá falando o seguinte, que para fazer, quando você vai fazer o trabalho com linfócitos, tem vamos falar, o basal, tá? O nível basal das pessoas de aberração. Você precisa distinguir. Então você pega 4 pessoas ali que você sabe que não fazem parte da população que você quer estudar, esses serão os controles, serão os indivíduos normais. Nesse daqui de 68, ele tinha 4 pessoas normais, tá? Aí, o que ele fez? Ele pegou, do primeiro indivíduo, ele pegou 100 células. Do segundo indivíduo, ele pegou 123 células, para fazer todo esse trabalho. Quer dizer, esse aqui são um total de mitoses, tá? 200 células em mitose, com certeza, como eu falei. Não são todas as células de linfócitos que conseguem ser estimuladas a cair na mitose. E do indivíduo 4, ele pegou meras 38, não sei por quê. Mas por quê? Não sei. Pergunta para ele, né? Talvez estejam por aí ainda. Dessas 100 células do indivíduo normal, 45, zero, não tem menos do que 45 cromossomos. Uma tinha 44. O normal é ter 46. Professor, se o indivíduo é normal, como é que ele tinha uma célula diploide que está faltando cromossomo? Nem tudo ocorre segundo o script dos textos básicos, tá? Então, aqui está a porcentagem dos indivíduos que têm a carga diploide completa. O indivíduo 1 até que tem, tá? Olha só, o indivíduo 3 está uma porcaria. Os linfócitos dele. Mas ele foi exposto à radiação. Não, ele é um indivíduo controle, sei lá, um secretário, era mulher de alguém, não sei quem que era, tá? Então, mas com certeza nada. Isso aí é assim que funciona, gente. Olha, o indivíduo 3, olha, vários dos linfócitos deles tinham menos carga genética, né? Aí vai lá, mas não tá certo isso, professor, né? Fazer o quê? E os que vinham a mais ainda? O a mais é aquela coisa, tá? Não, mas é o fragmento. Então, se quebrou, dependendo de como quebrou o centrômero, não sei, isso é coisa de citologia. É o cara, vamos falar, dosimetria de linfócitos na veia, tá? Não é a de livro, não é a bonitinha, limpinha que você fala para os alunos, né? Aqui, mas vai lá, e essas células aqui, então elas foram lesadas por radiação? Não sei, provavelmente não. O que o pessoal sabe é que as aberrações estão relacionadas
com radiação. E aqui eles estão procurando, basicamente, em 1968, fragmentos e dicêntricos, tá? E olha aí, de 100 células, ele achou uma, de 100 mitoses que ele viu desse doador 1, ele achou um. De 123 mitoses, esse não achou nenhuma. Ah, mas podia ter achado na 124. Podia. Isso é uma distribuição de Poisson. Vamos falar daqui a algumas aulas sobre ela. Desses aqui veio 200. Olha aí. Quatro células tinham aí. Eu não sei se agora é o fragmento ou dicêntrico, tá? Ou aqui está escrito só quebra. Tá? Nesse estudo aí. O indivíduo 4 também, ele não viu muitas, mas também não pegou muitas também, não sei, não estava muito determinado, né? Por algum motivo aí. Então, total, 461 células, mitoses foram observadas, né? Só 5 delas estavam aí com as quebras. Agora, das 461, várias não estavam no diploide normal. Mas isso é terrível, professor? Não sei, como falei, o cromossomo, ele tem o dualelo seguinte, e mesmo que ele esteja quebrado, não quer dizer que ele não vai ser expresso de alguma forma. Ah, mas ali onde quebrou, a proteína foi alterada. Se for uma proteína importante, vai ser importante. Se for uma daquelas repetições infinitas, vai ser só uma repetição besta. Se for um intron, não vai fazer diferença, né? Então, quando fala assim de danos em carga genética, pense que a carga genética é uma coisa mais complicada do que uma aberração ou o diploide de 46. Vamos continuar. Bom, aqui a parte, então, biodosimetria, né? Como é que a gente faz? Normalmente são acessadas cerca de 50 mitoses, né? Ou 900 metáfases, é a etapa da mitose que você tem os cromossomos, né? Eu sei que você sabia. Então, alguém fica colinho ali no microscópio contando 900, a gente enche muito o saco, tá? Ah, mas para isso que tem aluno de iniciação, bolsista sai, né? O artigo vai ficar perfeito, né? Mas tudo bem. Atualmente tem métodos muito modernos, inteligência artificial, tem, né? Desde que aqueles cromossomos não estejam um em cima do outro. Então também você vê que ainda reconhecimento de padrão é uma coisa que o ser humano faz naturalmente, a máquina não faz. Você vai pegar então de 50 a 900 metáfases para fazer uma estatística, né? Idealmente, 2 pesquisadores muito experientes vão fazer a mesma contagem das mesmas células. Professor, difícil, hein? Ninguém falou que era fácil. Quanto menor a faixa de dose a ser estudada, maior o número de metáfases exigido. Se é uma coisa escancarada, você vai ver as aberrações, você não vai demorar muito para começar a contar dicêntricos e fragmentos. Se a coisa é sutil, né? Esse 900 aí tá ainda capaz que seja um pouco. Olha aí, para os controles, né, as pessoas que não têm nada a ver com radiação, é esperado como 0,2% das metáfases tem algum tipo de aberração, é a frequência basal. Ah, mas de onde? Bom, o físico fala assim, não, com certeza houve contato com a radiação ionizante em alguma época da vida daqueles 1.600 dias, né, ainda que aquilo é uma meia-vida, hein? Então, houve esse contato. O físico, normalmente, ele se esquece que existe um monte de outros fatores classitogênicos. Ah, mas nós aprendemos, professor. Então, você tem um monte de substâncias químicas que conseguem fazer as quebras de células, né? Ah, mas em compostos industriais? Não, alguns compostos estão no cotidiano. Mas, de qualquer forma, o metabolismo da célula, os ROS e os RNOs, eles fazem a agressão ao estresse nas fitas de DNA. E aquele monte de substâncias químicas, em particular, dos classitogênicos, basicamente aumentam a quantidade do estresse oxidativo que a gente fala.
Então, eventualmente, não são eles os agentes químicos diretos na fita. Eventualmente são, mas eventualmente eles põem a célula sob estresse. Aí vem as aberrações basais, tá? Da pessoa que nunca teve contato com radiação. Aberrações dicêntricas são instáveis, né? Não são confiáveis para estimativas de longo prazo. Não lembro por quê. Porque no dicêntrico a célula tende a estar mais prejudicada, tá? Aí precisa chamar alguém de dosimetria de linfócito e falar mais, né? Porque, de novo, é aquela coisa, o dicêntrico não vai passar pelo G1, o checkpoint G1S direito, ele provavelmente vai parar por ali. Isso se no próprio checkpoint da mitose ele não parar, né? Mas essas células normalmente não estão em mitose. Muito bem. Então, vamos continuar. Dos dicêntricos aqui, né? Mas eles são um forte indicativo de exposições agudas ocorridas a curto prazo. Então, é um jeito de, né, falar, bom, então não estamos vendo a vida inteira da pessoa, né, com os dicêntricos, a gente está vendo uma faixa mais curta de tempo, né, do tempo de exposição. Essas aberrações tendem a sumir. Olha aí, essa faixa, né, é a basal de 1 a 2 aberrações cada 1000 metáfases, né, o 0,2% aqui. Vários outros autores, né, fatores, não autores, né, podem aumentar a frequência basal, né, como o hábito de fumar. Lembra, né, aquela coisa da agressão à célula. E aqui a gente vai se dirigindo ao fim. É um belo gráfico, tá? Que gráfico é esse? Bom, vamos começar com esse. Aqui é a frequência de dicêntricos por célula, tá? Quanto mais é uma curva unívoca, né? Olha aí, se eu tive 2 dicêntricos em média por célula, eu venho aqui e falo minha dose é cerca de 5 grays. Né? Carimba, assina, manda para o juiz processa e vocês ficam ricos, certo? Mas aqui tem um catch. Aqui eu pus a curvinha meio, né? Eu não, né? Um artigo que fala disso. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha nessa tabelinha aqui, ó. Se eu tiver com uma dose de 0,7 gray, né? Eu em média vou esperar 5,5% de dicêntricos na minha população. Então, os 5% aí, né, 6%, né? Então, olha, de 55, se eu observar 55 células, eu vou ver 3 delas com o dicêntrico. Não é um esforço tão grande observar 55 células, né? Eu acho que enche o saco. Mas 3, então você tem uma boa precisão. À medida que a dose vai ficando mais baixa, né? Essa porcentagem ela vai caindo e vai ficando muito próxima do nível basal. Olha aí, eu preciso olhar 270 células para ver pelo menos 3 dicêntricos, né? Mas isso daqui já seria 3 dicêntricos a mais do que no nível basal. Então, você vê que a dosimetria de baixa dose, ela é complicadinha, né? Essa técnica aqui, ela funciona, mas nessas doses que a gente fala aqui, olha, meio gray está aqui, certo? Meio gray é uma dose, ainda que ela seja legal, permitida em contextos ocupacionais, ela é absurda, não pode ser repetida, tá? Essa dose de meio gray, ela tá nessa faixa indefinida aqui, na faixa que você ou mede 0 ou mede alguma coisa, tá? É difícil de você caracterizar. Então, mesmo a dosimetria de linfócito é para taxa acima aqui, ó. Olha, a frequência basal dos dicêntricos, como é que eu sei? Depende muito do hábito da população que você está estudando. Depende do genótipo mesmo da população que você está estudando.
Então, e do laboratório, né? O microscopista ali, ele tem também a sua, vamos falar, as suas variâncias associadas, né? Às vezes ele, um outro microscopista mais rigoroso, ele é mais certinho, né? Não sei. Então, na verdade, você tem uma curva aqui, que você começa com um termo constante, né? Que é o basal, e esse termo aqui, ele precisa ser determinado para cada laboratório, para cada contexto. Então, usar aqueles 4 pessoas estava meio errado, né? Estamos falando de 1968. Mas você não vai conseguir usar muito mais para caracterizar a população sua basal, tá? Você vai usar cerca de 20 pessoas de qualquer forma. É chato, né? Enche muito o saco. E nesses ainda você vai coletar um monte de linfócito para tentar descobrir qual que é esse número aqui, o melhor deles, com uma variação. Essa variação em si já compromete a leitura nessas baixas faixas de dose aqui, ó. Tá bom? Aí você vai fazer uma curva muito bonitinha. Essa curva, obviamente, não vai cair todos os pontinhos, né? Como aquelas curvas lá de cálculo 1, né? Isso aí não é ciência exata, tá? Tem uma variação, um sistema biológico. Então, a curva em si já tem incertezas nos coeficientes. Então, você já não sabe exatamente qual que é o jeito da curva, né? E você tem as incertezas relativas à estatística de Poisson. Estatística de Poisson, depois eu vou falar um pouquinho mais, tá? Ela tem a ver com contagem de eventos discretos. Então, quando eu falo assim, 3 observados em 55, e se eu pegar novos 55, eu vou observar 3 de novo? Se fosse uma distribuição uniforme, sim. Mas uma distribuição governada por flutuação, por ser discreto, não. Tem hora que você vai pegar 55 células. Desculpa, gente. Desculpa, pulou aí. Você vai pegar 55 células, você vai ver 3. Você vai pegar 55 células, você vai ver 0. Estatística de Poisson. Então, ela mesmo, você vai ter uma variância associada, tá? Isso tudo põe imprecisões na curva que estão desse lado, né? Então, o que ele quer falar? Que se eu estiver procurando, não sei por que ele elegeu o número 3 de excêntricos, tá? Esse laboratório trabalhou assim. Então, ele quer falar assim, se eu estou olhando 3 excêntricos, que dose que eu estou medindo, né? Depende do número de células. Ó, a curva bonitinha seria essa daqui. Muito bem. 3 excêntricos em menos células dá... você vai ver que é essa tabela aqui, tá? À medida que eu vou caindo a 0,2, tá? Mas 0,2 vai dar aqui com 270 células. Vai dar mais ou menos aqui. Certo? Só que a imprecisão da curva põe entre 0 e 0,6. Então, falar que você está medindo uma dose entre 0 e 0,6, né, é meio chato, né? Então, o método tem essa imprecisão em baixas doses, de qualquer forma, inerente ao fenômeno em si, tá? Então, aqui, aberrações cromossômicas de excêntricos e acêntricos são pouco frequentes na faixa de baixa dose, necessitam de análise de muitas células, tá? Olha aí, aqui eu peguei de algum artigo. Um microscopista experiente precisaria de um dia inteiro para ver 200 metáfases. Nossa, professor, isso o cara é bom, e ainda o certo é ter 2. Né? E daí vocês falam, mas agora é tudo computador, reconhecimento de padrão. De novo, funciona quando o negócio é mais escancaradinho, né? Lembra, sabe quando você fala assim, eu não sou um robô e vem os números tudo zoado? Pensa que é mais ou menos parecido com isso, né? O ser humano tem a capacidade de reconhecer padrão que uma máquina não tem. As alternativas aos cromossomos excêntricos e acêntricos são outras aqui, porque o pessoal vai estudando, vai falar, será que não tem uma outra marcação relacionada com danos, né, nos cromossomos que eu consiga ver mais facilmente, né?
Olha aí, fragmentos e fissuras. Gente, eu fico devendo, tá? Eu vou imaginar que é um cromossomo que tá quebradinho, só quebrado. Não sei. Micronúcleos. Ah, mas ele disse que são os fragmentos. Bom, os micronúcleos ficam em volta dos fragmentos, tá? Eles são bem mais fáceis de observar do que os fragmentos em si. E eles duram mais, né? É o que eu falei. Ah, mas fragmentos estão prejudicando o metabolismo da célula. Mas elas duram, né? Elas só vão sumir, esses fragmentos só vão sumir o dia que a célula morrer, né? E SC são aquelas, como fala? Sister Chromatids Exchange, né? Aqui é bem mais complicado, no sentido que exige uma etapa de pintura das cromátides irmãs da metáfase e ver se deu um acidentinho ali de alguma forma, tá? Então o cromossomo ele estaria perfeitinho, você jamais falaria que ele é uma aberração cromossômica, mas na hora que você pinta na metáfase, você consegue ver que houve alguma coisa. Como é simétrico, né? Eles trocaram de lugar a parte da cromátide, a princípio não tem prejuízos para a célula. E eles duram mais, tá? É uma coisa mais leve para a célula se manter. Então, micronúcleos e SC são alternativas às contagens de dicêntricos, tá? Mais estáveis, permanecem mais tempo no sangue. Esse daqui eu deveria talvez ter separado numa transparência que vale a pena ser falada, né? Mas para encerrar a aula, vamos me colocar aqui. Pronto. Um monte de Renato é a plateia aqui, hein? Vamos ver. O acidente de Goiânia teve 10 pessoas que foram as mais preocupantes em termos de radiação. 4 morreram, tá? O que mais recebeu radiação não foi nenhuma das 4 que morreu. Foi o seu Devair, né? Ó, eu escrevi senhor Devair. Infelizmente o senhor Devair morreu faz muito tempo, tá? Mas não morreu de radiação. Ele morreu de cirrose. Depois, na autópsia, falaram, realmente havia vários indicativos de exposição aguda de radiação, mas ele não morreu disso, ele morreu de cirrose. Tá? O seu Devair, e morreu 10 anos depois, viu? Então, o seu Devair sobreviveu a uma dose letal de radiação. A taxa de dicêntricos que estava no sangue dele não era 6%, era essa daqui, ó. O 1,2, professor. Então, quer dizer, não é que uma célula tinha um dicêntrico, tinha células que tinham mais de um dicêntrico, muitas células que tinham mais de um dicêntrico, tá? Então, 1,2 estaria aqui, ó, Bach, mais ou menos, né? Vamos chutar aqui. Esse aqui é de um laboratório, né? A estimativa que foi feita aqui nos laboratórios brasileiros foi que essa taxa correspondia a 5,3 Gray. O valor 4,5 Gray a gente tem como valor de dose letal para metade da população sem assistência médica, né? Quer dizer, a pessoa, o sangue dela vai ficar bem péssimo, né? Sem hemoglobina, sem linfócitos, sem leucócitos, sem macrófagos, sem nada, sem palheta, e ela talvez sobreviva, né? Depois de 30 dias ela ainda esteja viva, mas se dá assistência médica para ela, capaz que ela viva. E o seu Devair viveu. E o detalhe aqui, olha, 45 dias depois da exposição, quer dizer, ele já estava internado no hospital, o pessoal foi vendo. Não vamos falar da taxa de dicêntricos, tá? Vamos falar da concentração aí dos corpos brancos, né? Do sangue. 100 leucócitos por milímetro cúbico no sangue, né? Sendo que acho que é esperado numa pessoa normal 2.000, 4.000, né? Depois eu ponho aqui também na transparência.
E desses leucócitos, 0 eram linfócitos. Sumiu, né? Professor, não dá para ser mais imunodeprimido que isso. Significa que essa pessoa, se pegasse uma infecção, né, fosse na raiz do pelo do nariz ali, se tivesse uma inflamação de uma espinha, capaz que ele morresse. Mas isso deu o que ele viveu, tá? Então, se recuperou e viveu e contou muitas histórias, né? Depois viveu, coitado, com um pouco de culpa, né? Pelo acidente em si. Mas, né? Era uma pessoa simples, era o dono do ferro velho que recebeu as coisas do Instituto de Radioterapia lá, que estava abandonado. Só para falar também, é o seguinte: ele não tinha 0 linfócitos por milímetro cúbico. Significa que os linfócitos que vieram depois, eu vou supor que foram criados posteriormente, certo? Esses linfócitos teriam os dicêntricos, né? Bom, vamos supor que tivesse uns linfócitos ali escondidos ali em algum tecido do corpo com os dicêntricos, tá? A proporção não se alterou, né? A taxa, né? A proporção de dicêntricos, quer dizer, se mesmo que houvesse um pessoal escondido ali, essa proporção teria, à medida que fossem aparecendo novas populações de linfócitos, a proporção teria que cair, mas ela não foi caindo, né? Ela cai naquela taxa lá dos 110 dias, né? Mas veja só, aqui foi zerado. Então, eu vou lá, professor, então, a partir dos 45 dias, os linfócitos com certeza não eram do acidente de Goiânia, não. Como é que eles estão com dicêntricos? Porque tem algum componente... desculpa. De novo. Porque tem algum componente castrogênico no sangue. Esse componente lá continua fazendo as quebras de aberração cromossômica. Não é da radiação? Não, é algum subproduto. Então, isso daí vai aparecer de novo quando a gente falar do efeito do espectador, tá? Eu não gosto disso, eu gosto do termo em inglês, que é o bystander effect. O bystander effect, né, parente do coronavirus, it's real, ele é o efeito indireto da radiação ionizante. E ele não era levado muito em conta até, vamos falar assim, poucas décadas atrás. Atualmente o pessoal está mais preocupado com ele, né? Principalmente na faixa de baixas doses. Então, vocês vão ouvir falar sobre isso, tá? Mas não hoje. Deixa eu só falar que aqui, olha, esse artigo falava sobre isso, tá? A aberração então, os BRCs, né? Nos cromossomos. São eles induzidos por substâncias no plasma das pessoas expostas a uma irradiação do corpo inteiro? Então, nós estamos falando em 1968, tá? Isso aí não é um fato desconhecido. Só que, como a gente está naquela coisa do DNA, a radiação mexe no DNA, radiação mexe no DNA, radiação mexe no DNA. O pessoal foi perdendo, né, essas antigas evidências que a radiação pode mexer em outras partes da célula e mesmo no meio extracelular, e são tão importantes quanto no contexto pelo menos, de quebra do cromossomo. Isso leva a um câncer? Pergunta de ouro, tá? Não sei. Como possibilidade, sim. Como assertivo, causa-consequência, não sei. Então, vamos lá. A quebra de cromossomo leva ao câncer ou estão relacionadas ambas com um terceiro fator, que é ele que leva ao aparecimento do câncer? Muito bem. Chega de pôr dúvidas na cabeça dos meus alunos. Agradeço de novo, tá?
na minha época tinha um senhor de televisão que chamava Chacrinha. Ele falava assim: não vim aqui para explicar, vim aqui para confundir. Então é isso que eu vim fazer com vocês. Eu quero não só apresentar, mas apresentar também o que tem de interessante, tá? Não o que, se for para falar de dogma, a gente pega e vai ler Harry Potter, vai fazer qualquer outra coisa, mas aqui não, a gente vai falar de ciência, e ciência tem a ver com dúvida, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, graças e até mais.